Dê o poder ao homem e você saberá quem ele realmente é. Sabe quem disse isso? Maquiavel. Sabe o que é o poder? Quer descobrir? Vem comigo. Salve! Eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia. E o assunto de hoje, o poder. Como ele se manifesta? Como é o poder do Estado? No país republicano, como ele funciona? Como ele é dividido? Quer saber mais? Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, a hora do salve! E o salve de hoje vai para Bárbara Ramalho, Lucas Alonso, Daiane Fofura, Micael Silva, Neuza Martinelli, Isaac Vitor, Matheus com 2 Es no final, Jean, Adailton, Thalisson, Moraes, Adote Línguas, Cris, Ângela, Bad Station, Lúcia Tomé de Souza e Camila Lopes. E claro, um salve todo especial pro time Sol Básico do 2º ano do ensino médio do Colégio Moriá. Salve pra rapaziada aí, meus alunos queridos. Vamos nessa? O poder. Todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo busca, mas o poder é a probabilidade que uma instituição, ou que um grupo, ou que uma pessoa tem de impor o comportamento sobre outros grupos, instituições e pessoas. Segundo o sociólogo Max Weber, o poder é a capacidade que eu tenho de impor a minha vontade e de controlar comportamentos. Segundo Weber, existem 3 tipos puros de poder: o poder legal, o poder tradicional e o poder carismático. O poder legal é aquele que se fundamenta em ordenamentos jurídicos, nas leis, ou seja, eu sigo algum tipo de instituição ou grupo por conta da força da lei. Existe o poder tradicional que se baseia no caráter sagrado das tradições. Eu obedeço a alguém, me submeto a alguém por conta da tradição imposta por um grupo ao qual eu pertenço. E existe o poder carismático, que é aquele relacionado à adesão afetiva, ou seja, o poder afetivo que alguma instituição, repito, algum grupo ou alguma pessoa tem sobre mim. Por exemplo, o poder dos líderes religiosos é um poder carismático, o poder do pai é um poder tradicional e o poder do Estado é um poder legal. Quando eu falo sobre o poder do Estado, eu estou falando de uma instituição que, segundo o próprio Max Weber, é um poder que tem o monopólio da força. Ou seja, é uma instituição que pode me obrigar a cumprir aquilo que ela determina a partir do monopólio da força, ou seja, da violência. Quando eu falo do poder de Estado, eu estou falando de um poder que se traduz a partir de tipos de governo. Existem vários tipos de governo na história da humanidade. Nós temos o poder teocrático, que é aquele baseado no fator divino. Nós temos o poder monárquico. A monarquia é um sistema de governo, como a própria palavra diz. Mona quer dizer um e arcos quer dizer poder, ou seja, o poder de um só. É um tipo de poder centralizador e que normalmente se baseia no fator hereditário. Existem 2 tipos de monarquia. A monarquia constitucional, que é aquela em que o monarca, mesmo sendo único e centralizador, ele se submete a uma constituição. E existe a monarquia parlamentarista, que é o tipo mais comum ainda nos nossos dias, naqueles países que adotam esse tipo de governo. A monarquia parlamentarista tem o rei ou a rainha como um chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. O primeiro-ministro faz parte do parlamento, onde ficam os deputados, senadores, ou seja, o poder legislativo. E esse primeiro-ministro se configura no chefe de Estado. Existe também a república. A república é o tipo de governo em que o governante ele é um funcionário do povo. A palavra república vem do latim res, coisa pública, ou seja, o governante ele não é um soberano no sentido de que ele não tem todo o poder, mas ele está debaixo de uma constituição, ele tem um mandato de tempo determinado e o principal, ele é escolhido pelo povo. Então, numa república, o governante é escolhido pelo povo a partir de um processo direto ou indireto, mas o povo participa do processo de escolha desse governante e ele tem um tempo determinado e o fator genético não tem a menor importância nesse tipo de governo. Existe ainda o federalismo. O federalismo é quando o Estado é dividido por repartições territoriais, ou seja, essas repartições
terão a autonomia de governo, mas sim devem obediência a um governo central. Um exemplo é o Brasil. O Brasil é uma república federativa. Por quê? Porque existe eleição para escolher o governante, esse governante tem um tempo determinado e os estados têm a sua autonomia, porém devem obediência a um governo central. Muito bem, quando se fala em república, isso nos remete à questão dos tipos de poder. Os três poderes vão ter origem ali no século XVIII com os filósofos contratualistas, iluministas, por exemplo, John Locke, Montesquieu. Se você quiser saber mais sobre os filósofos contratualistas, é só assistir esse vídeo aqui sobre o contrato social. Nesse vídeo eu falo de Hobbes, Locke e Rousseau, e Locke é o primeiro filósofo que vai falar sobre a questão de se dividir o poder para descentralizar. Só que Montesquieu, ele vai além de Locke e fala de uma divisão em três poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo é aquele que executa as leis. No caso dos países republicanos, o poder executivo está relacionado ao presidente, aos ministros desse presidente, aos governadores e aos prefeitos. O poder legislativo corresponde ao Senado, à Câmara dos Deputados e, no âmbito municipal, à Câmara dos Vereadores. O Poder Judiciário, ele faz cumprir as leis, ele fiscaliza se as leis têm sido cumpridas. Desde as delegacias até o STF, corresponde ao sistema judiciário, ao Poder Judiciário. E qual é a ideia dessa questão dos três poderes? A descentralização e a autofiscalização, para que o poder não tenha decisões arbitrárias e centralizadoras e absolutistas. Esses poderes são divididos para se autofiscalizar, como eu já disse. Espero que você tenha entendido a natureza, os tipos de poder e como esse poder se configura no Estado. Deixe seu comentário, deixe seu like, tamo juntão, salve!